Olá papai, olá mamãe, como é bom ser pai e como é bom ser mãe, não é mesmo? Bom, eu tive um dia maravilhoso, olha a minha cara, deve estar uma cara de cansado, com olheira, e passei um dia maravilhoso com as minhas filhas, e andei pensando em algumas coisas, refletindo, sempre eu faço isso, né, sempre penso que eu posso melhorar na educação das minhas filhas, e hoje veio na minha cabeça três frasezinhas que às vezes nos atrapalham de ser bons pais, de ser boas mães, na nossa visão, porque às vezes os outros olham de outra maneira, acham que a gente já é um bom pai, uma boa mãe. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Nilton Orientas e seja bem-vindo e bem-vinda ao Papai Mamãe Ensina. Olá papai, olá mamãe! Hoje um dia maravilhoso. Separei três frasezinhas onde a gente coloca em nossas vidas que a gente às vezes fala e geralmente em momentos complicados de nossas vidas, como por exemplo crises financeiras ou crises familiares, e a gente sempre coloca essas frases sempre à frente, a gente sempre acha dificuldades, a gente quer achar solução e a gente vai vendo quais são as causas dos problemas, e às vezes a gente coloca essas frases falando assim: "Ah, é por isso que eu estou assim. É por isso que eu estou daquele jeito, é por isso que eu estou desse jeito." E bom, e às vezes a gente coloca os nossos filhos como problemas. E para começar, eu quero falar de uma frasezinha que você provavelmente já deve ter falado, que é: "Por que eu fui ter filho agora?" Bom, eu separei três casos onde a gente pode estar colocando essa situação. Primeiro caso, a gente vai estar falando sobre aqueles pais que fizeram filhos de forma, vamos dizer assim, que não veio programado, que não veio programado, não veio planejado e aconteceu. E esse é o primeiro caso, é aquele caso em que os pais, de forma, digamos assim, adolescentes, se for adolescentes, de inconsequente, ou aqueles pais que já eram casados e por um descuido tiveram filho e não era planejado. Então, nesse caso, eles colocam, às vezes quando dá uma crise entre casais ou crise financeira, geralmente é financeiro, sempre coloca os gastos, sempre coloca aquela coisa que está atrapalhando em primeiro lugar. E às vezes, muitas vezes, a gente coloca os nossos filhos como culpado. Esse pensamento atrapalha muito na educação dos nossos filhos. Então, se você pensa nisso, é bom parar a partir de agora. Você não pode pensar: por que eu tive filho agora? Beleza? E o segundo caso que eu quero colocar para vocês são aqueles pais que se acharam no momento muito cedo de ter filho. Por exemplo, recém-casados. Por descuido, geralmente a gente já é recém-casado, então a gente já não se previne tanto. A gente já, por descuido, já acontece de ter filho, assim que casou. Aí naquele momento você vem aquele desespero, você às vezes, igual eu no meu caso, eu fiz contas para pagar depois do casamento. Então, você já tinha contas do casamento, você já tem que se adaptar a uma vida a dois, você tem que pagar as contas e além disso ainda tem que ter um filho, mais gasto. Então você pensa assim: poxa, acabei de casar, não estou curtindo minha esposa, não estou curtindo meu esposo e vou ter um filho agora? Não pense assim também. Filho é uma bênção, sempre vem para nos abençoar. Se ele veio, é para alegar as nossas vidas. Beleza? E no terceiro caso, é aquele caso em que pais que já tiveram sua vida financeira já estabelecida, ou pais que já eram pais, ou aqueles pais que já ou é aquela pai ou aquela mãe que já está numa fase avançada e resolver ter filho e pensa da seguinte maneira: por que eu não tive filho antes? E fica naquela: ai, podia ter filho antes, agora que eu já estou velho, como vai ser o futuro? Como vai ser minha vida com ele, com ela? É difícil, mas não pense assim. Esse pensamento vai atrapalhar você na hora de você educar seu filho, sua filha. Você não vai aproveitar o momento, você vai sempre se achar velho. Não pense assim. Esse era o terceiro. Bom, e resumindo, o primeiro caso é quando ele vem de forma não planejada. Então você não esperava e aconteceu. No segundo caso, é quando você achou que já era cedo demais e você teve. No terceiro caso, é quando você achou que já tinha passado da idade e você tinha que ter naquele momento ou antes. Então você teve o filho e você se arrepende por não ter antes. Bom, todos esses pensamentos estão errados, eu falo para vocês, tem que aproveitar. É seu filho, é sua filha. Já aconteceu? Então segue em frente. E a segunda frase de hoje é você pensar assim:
Antes de ter meu filho ou ter minha filha, eu era assim ou era assado. Por exemplo, antes de ter minha filha, eu era ágil, eu fazia isso, eu praticava esporte, eu corria, agora eu não tenho mais tempo para isso. Ou então, mães principalmente. Ah, quando eu tinha antes de eu ter minha filha, meu filho, eu tinha aquela barriguinha, eu não era. Agora não, agora engordei, agora eu tô isso, eu tô aquilo, não consigo mais fazer isso, não consigo ter tempo para mim. Então vem sempre aquela frase: antes de, antes de ter meu filho ou minha filha, eu era melhor do que eu sou agora. Bom, sinto lhe informar, mas quem resolveu ter o filho ou ter a filha foi você. Então você tem que arcar com as consequências. Já falei em outros vídeos. Você não tem que se arrepender, você tem que arcar com as consequências. Toda ação tem uma reação. Então, se você fez, agora você tem que arcar com as consequências. Então você não deve pensar desse jeito, você tem que pensar para frente, beleza? E essa era a frase que eu queria colocar. Bom, e o terceiro e último pensamento ou frase que te atrapalha de ser um bom pai, uma boa mãe, é quando você fala: o filho do fulano, o filho do Beltrano é melhor que o meu. Ele faz isso, ele faz aquilo e o meu filho não faz. Quantas e quantas vezes você já falou isso ou já pensou isso? Bom, isso te atrapalha muito na hora de você criar seu filho. Você vai pensar só nos defeitos, você vai esquecer das qualidades do seu filho. E eu tenho uma solução para isso. Pense mais nas qualidades do seu filho. Sempre pense no que seu filho pode fazer melhor. Nunca pense nos defeitos como uma coisa ruim. Se você olhar para você, você também é cheio de defeito. Então pare com isso, pare com esse pensamento. Pense que seu filho pode ser melhor, ajude-o a ser melhor. Se você ficar com essa frase, você além de ficar para baixo, você vai colocar seu filho para baixo também. Então, não faça isso. E para solucionar tudo isso, você parar com esses três pensamentos, essas três frases. As duas primeiras eu vou colocar o seguinte fato para você. Você tem que seguir em frente. Você parar de olhar para o passado, você tem que olhar para o presente e começar a planejar o futuro. Você tem que olhar para o seu filho, para a sua filha como uma bênção, um milagre. Se ele está aqui, veio para melhorar a sua vida. Se Deus colocou ele na sua vida ou colocou ela na sua vida, veio para trazer alegria para você. Se está trazendo tristeza, é porque você colocou essa tristeza na sua vida. Você colocou essa amargura na sua vida. Tire isso. Você vai ver, você mudando essa linha de pensamento. Eu sempre falo, eu venho aqui para mudar a sua linha de pensamento. Eu não vou te falar, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Mas você tem que mudar a sua linha de pensamento. Você tem que melhorar aqui. Se você melhorar aqui, o resto vai melhorar. Porque às vezes é só você que pensa assim. Os outros que olham ao seu redor não sabem que você passa por esse problema, passa por aquilo. Eles acham que você vive no mundo e talvez ele já tenha os problemas deles. Quer dizer, talvez não, ele já tem os problemas deles, então ele não vai ficar olhando se o seu filho é assim, seu filho é assado. Ele vai olhar as qualidades do seu filho. Então você tem que olhar as qualidades do seu filho também, beleza? E para solucionar o terceiro e último, não compare seu filho com ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Você não é igual ao seu marido, você não é igual à sua esposa, você não é igual ao seu irmão, você não é igual ao seu pai, você não é igual a ninguém. Você é único. Então você tem que parar e olhar para o seu filho, para sua filha e saber que eles também são únicos. Ele tem seus defeitos, eles têm suas qualidades. Então você tem que olhar primeiramente as qualidades dos seus filhos. Esquece os defeitos. Os defeitos sempre vêm. Todas as coisas boas e ruins sempre vêm com o ser humano. Quando você casou, você só namorou e você teve esse filho, essa filha, o seu parceiro, a sua parceira tinha os defeitos dela e veio junto com o seu filho. Talvez venha carregando do genética, venha coisa ruim do seu marido, do seu esposo, do seu namorado, do seu cônjuge, venha junto. Mas você tem que adaptar, você tem que melhorar. Então você tem que pensar que ele, seu filho, sua filha, tem qualidades e você tem que explorar as qualidades, você tem que mostrar para eles que eles têm qualidades. Você sempre explore, mostre para o seu filho, para sua filha, que sempre eles podem fazer, que eles podem fazer mais e melhor. Sempre incentive, eu sempre bato aqui nesta tecla que seu filho e sua filha pode. Coloque sempre na cabeça deles, não tire isso da cabeça dele. Fala, filho, você consegue. Se fulano fez, você faz. Se o fulano fez, você pode fazer melhor. Ou se você achar que aquilo não é para você, procure alguma coisa que seja bom para você, filho ou filha. Então pense sempre nisso. Eu sempre penso assim para as minhas filhas. A minha filha fala, eu não consigo. Fala, filha,
Tenta primeiro. Se você não conseguir, tudo bem, mas tenta. Eu sempre coloco isso na minha vida, na vida das minhas filhas. Eu falo para elas: não deixa de tentar e não deixa de fazer. Porque se você falar não consigo, isso vai ficar na sua cabeça. Então, a terceira dica de hoje, a terceira dica, desculpa, e para a terceira frase, coloque assim: faça com que o seu filho tente, mostre para ele que ele pode. E outra, olhe as qualidades do seu filho, larga a mão de olhar os defeitos, larga a mão de comparar com filhos dos outros. Se você parar e comparar realmente, você vai ver que os filhos do fulano, do Beltrano, também têm defeitos. E talvez você não esteja olhando. Vou te dar um exemplo muito grande de que eu faço para reparar e olhar as minhas filhas. No caso da mais velha, por exemplo, a minha mais velha é assim, a personalidade dela. Ela é mais comportada, ela é mais obediente, ela faz as coisas, ela é mais quieta, ela faz de modo mais tranquilo, ela é mais na dela. E o defeito dela é que às vezes ela é muito tímida, ela deixa de fazer coisas por medo, porque ela pensa duas vezes. Então, ela tem os defeitos dela, mas ela tem as qualidades, igual eu falei. Ela é obediente, ela é estudiosa, ela é aplicada, mas tem os defeitos dela. Ela tem um medo de agir, às vezes ela perde uma oportunidade porque ela deixa de agir. Então, tudo isso vamos dizer assim, a gente fala aqui no Japão como um seto, né? Tipo assim, você compra uma coisa, vem outra junta que vai juntando se completa. Então, ela vem nesse seto, então ela junta, vem tudo junto, qualidade, defeito, vem tudo nela. E eu presto mais atenção nas qualidades dela, exploro essas qualidades dela. No caso da minha mais nova, por exemplo, minha mais nova ela é super ágil, ela não pensa duas vezes antes de fazer, ela vai lá, pratica. Se você fala para ela, vai lá e faz. Ela é um pouco mais carinhosa que a mais velha. Ela vem, abraça, beija, ela quer a atenção mais para ela. E nesse caso ela chega junto mesmo. Ela não tem medo de abraçar o pai, não tem medo de abraçar a mãe. E ela quer fazer alguma coisa, quer correr quer praticar algum esporte, ela vai lá e faz. Então ela tem essas qualidades. E no defeito dela também, por ela ser muito ágil, muito, vamos dizer assim, por ela ser muito ágil, muito esperta, ela também às vezes pratica deslizes, ela grita, ela berra, ela quer mais nervosa, ela faz tudo de modo mais intenso também. Então ela cai mais vezes, inclusive ela já teve que engessar o braço uma vez com 4 anos de idade. Então ela tem esses defeitos dela, mas eu exploro mais as qualidades. Bom, e era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Eu queria passar uma dica muito especial para vocês, que vocês parem de pensar no passado, pense no presente e comece a planejar o futuro. Pare de comparar seu filho com o filho dos outros. Seu filho tem as qualidades, tem os seus defeitos e você tem que explorar sempre as qualidades. Os defeitos vai vir, você esquece e você coloca como relevantes, irrelevantes. Você deixa ele quietinho lá, não vai atrapalhar em nada, só explore as qualidades, beleza? E outra coisa, eu já falei em outro vídeo, pense que durante seu planejamento você vai ter pedras e que você vai ter que desviar, então você vai ter que sempre estar a mente aberta para que possa mudar essa rota. Você sempre lembre que vai ter desafios e você vai ter que passar por cima desses desafios, beleza? Então, comece a planejar o futuro de mente aberta, ok? E era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem, tiverem alguma dúvida, alguma crítica, ou quiserem só dar um comentário qualquer, deixa aqui embaixo que eu logo estarei te respondendo, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!